Um erro é cometido. Humano e máquina decidiram juntos uma decisão, seja ela rápida, seja ela devagar, mas a máquina participou daquele processo decisório. E uma falha aconteceu. Uma falha pequena ou uma falha catastrófica, independente disso. Quem é o responsável? É o humano junto com a máquina? É somente o humano que precisa ter o ownership, né, ter a responsabilidade em cima daquela decisão? Ou será que a inteligência artificial, a máquina, o robô, também tem a sua parcela de culpa? Olha só essa história. Na madrugada de 2018, um carro autônomo da Uber atropelou e matou uma pessoa no Arizona, nos Estados Unidos. Esse foi um caso que ficou muito famoso e é muito delicado, obviamente, porque uma pessoa veio a óbito, onde uma grande discussão surgiu. Quem que era o responsável? Era o motorista de segurança que estava no carro e não evitou? É o algoritmo? É o programador que desenvolveu o algoritmo? É a equipe que produziu aquele carro? Quem é o responsável por aquela falha? Será que o responsável é a liderança? Será que o responsável é quem aprovou aquele produto nos testes finais? Eu vou te fazer uma outra pergunta, tá? Imagina que você é o desenvolvedor de um algoritmo de um desses carros que precisa colocar algumas decisões éticas cruciais. Como, por exemplo, o carro precisa decidir, não há outra alternativa, não há uma alternativa mais segura. O carro precisa decidir entre salvar a vida da pessoa que está dentro do carro ou a vida de uma pessoa que está passando, uma vida de alguém externo ao carro, né, exterior ao carro. Como que a inteligência artificial do carro prioriza quem morre e quem vive? Olha só que tema crítico e que debate profundo que a gente tem sobre isso. A gente falou recentemente, né, alguns vídeos atrás você pode encontrar no canal, sobre a encíclica papal, onde o Papa fala sobre a responsabilidade sobre os algoritmos de IA, e quando envolve guerras, por exemplo, a questão tão crítica de um algoritmo decidir quem morre e quem vive. E aqui no caso de um carro, a gente não está falando de uma zona de guerra, a gente está falando de algo que está acontecendo, uma tecnologia que vai fazer parte, já faz e vai fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia. Essa é uma decisão muito complexa, não é? E como que a gente lida com responsabilidade em cima disso? De quem é a culpa quando falhas acontecem? Esse é um estudo, essa é uma pesquisa que foi publicada em abril de 2026 numa edição da MIT Sloan Management Review, em um framework que trouxe muito debate, muita discussão em cima de responsabilidade e inteligência artificial, onde eles colocaram um conceito, né, que fazendo uma tradução livre aqui, eles chamaram de responsabilidade narrativa. Né? É basicamente uma forma de reconstruir uma história, seja ela independente de como aconteceu, com um fim trágico e negativo, como o caso, mas também outros fatores de decisão talvez menores que envolveram falhas em uma organização, para tentar entender como a gente consegue melhorar processos e discutir culpa. Porque esse é justamente um dos problemas que, muito antes de termos tecnologia como inteligência artificial, a gente já tinha dentro das organizações. Como a gente debatia culpa, como a gente olha para uma falha sem apontar o dedo, sem apontar o dedo para uma pessoa, para um time, mas sim com o olhar de quem quer melhorar um processo, de quem quer resolver um problema. Né? A gente tem muitos exemplos que esse estudo vai citar, eu recomendo você fazer uma leitura mais profunda sobre o artigo e sobre o que eles propõem, mas a grande discussão aqui ela é justamente sobre como nós estamos lidando com esses debates, essas discussões dentro das nossas organizações. E novamente eu quero te fazer aqui um convite a uma reflexão mais profunda, porque talvez você esteja distante de decisões tão críticas como decisões em cima da vida humana, né, em cima do algoritmo, mas talvez o seu produto, o serviço que você trabalha já utilize inteligência artificial para influenciar as pessoas sobre uma compra, influenciar as pessoas a passar mais tempo em uma plataforma, influenciar as pessoas a ficarem mais tempo utilizando o seu produto. E tudo isso também tem, de certa forma, uma responsabilidade crítica em cima de usuários, em cima de seres humanos que estão utilizando o seu produto ou serviço. E então eu quero refletir, porque esse é justamente o principal ponto aqui, eu não tenho uma resposta em cima desse assunto, mas
Como nós conseguimos lidar com essa questão da culpa, da responsabilidade, seja ela responsabilidade individual, seja ela responsabilidade narrativa, como o estudo provoca, mas lidar com responsabilidade em um momento onde a gente tem inteligência artificial tomando decisões. A gente tem um outro caso que aconteceu com a Amazon, né. Em 2022, um drone da Amazon, um drone de entregas, ele caiu e realmente teve uma questão que afetou os seres humanos, né. E os programadores, eles foram responsabilizados. Todo o time de aprovação, os gestores, toda a equipe que foi responsável por aquela tecnologia envolvendo aquele drone, dentro da Amazon, no caso, aqui estou falando da empresa, eles não tiveram uma responsabilidade jurídica nesse caso, eles foram responsabilizados. A Amazon apontou um dedo e eles foram os culpados pelo problema. E obviamente a crítica dos autores vai ser muito interessante, muito relevante para o momento que a gente vive, porque ele traz também a questão da pressão competitiva, né. Quando a gente tem uma questão de a cultura organizacional fazer a gente ter aquela sensação de que o dedo vai ser apontado para alguém, para um time, sobre a responsabilidade, a gente obviamente eleva o estresse, mas a gente também eleva um pouquinho o senso de responsabilidade. Afinal, a gente não pode ser aqui, simplistas e achar que simplesmente porque agora eu tenho formas mais inteligentes de resolver um problema, que eu posso tirar a minha mão ou lavar as minhas mãos e a responsabilidade por aquelas decisões, pelas tecnologias que estão sendo implementadas, não são mais minhas. Se eu estou envolvido em um projeto, se eu estou envolvido em um produto, obviamente eu devo ter a responsabilidade compartilhada pelos acertos e pelos fracassos. Eles vão convidar aqui nesse estudo, e acho que esse é o ponto interessante, a fazer um exercício, né, um movimento de reflexão dentro das organizações sobre como que isso vira parte da rotina. Assim como segurança de dados, assim como segurança da informação cada vez mais entrou como parte da rotina, parte de produzir um novo de criar um novo produto, parte de colocar aquele produto para venda, onde a gente verifica se aquele produto ele tem a capacidade enfim, de não fazer mal a outros seres humanos. A gente tem responsabilidade dentro da indústria química, por exemplo, que são controles fortíssimos para garantir que um produto que está indo ao mercado tenha o seu controle e a sua responsabilidade apontada para as empresas e para as pessoas certas dentro da empresa. Obviamente, a gente está falando aqui de distribuir a posse, né? Essa é a sugestão do estudo. Não a culpa, não o apontamento do dedo, mas a posse do problema. Se algo surgiu dentro de uma equipe, se algo surgiu dentro de um projeto, existe uma posse para aquele problema que precisa ser dividida entre as pessoas que tomaram as decisões por aquele produto ou aquele serviço. E por fim, a grande chamada de atenção aqui é que a responsabilidade narrativa, essa discussão sobre algoritmo e seres humanos, ela não é uma desculpa para ninguém simplesmente apontar o dedo para alguém e dizer: "Ok, você participou desse processo, agora você é o culpado". E os próprios autores, eles colocam, né, eles citam aqui, eu estou literalmente olhando para o estudo, que o modelo pode ser usado, obviamente, para diluir a culpa, porque nós temos liderança, nós temos desenvolvedores, nós temos pessoas técnicas e a tecnologia, mas ele não substitui as obrigações legais. Se uma empresa colocou um produto no mercado e aquele produto tem um problema que acarretou problemas em outros seres humanos, a empresa precisa pagar por isso. A empresa tem obrigações legais pelos produtos e serviços que ela disponibiliza. E a pergunta que fica aqui, obviamente, é: como que nós estamos trazendo esse debate para dentro das nossas organizações? Como que dentro do seu time, dentro da sua equipe, dentro do seu projeto, o assunto responsabilidade pela tomada de decisão, pelos algoritmos, por toda a tecnologia que está sendo utilizada naqueles produtos e serviços, como essa responsabilidade é discutida, como é debatida e como, obviamente, ela é tratada dentro da organização, tá bem? Com isso, eu quero fazer aqui o fechamento desse tema com um outro ponto que é relevante, que entra junto com responsabilidade, entra junto com inteligência artificial, que é a forma como nós simplesmente, nesse caso de maneira simplista mesmo, decidimos que em algum momento do nosso processo um robô, um chatbot, um agente de IA pode tomar decisões que antes eram tomadas por seres humanos.
A gente tem um boom nesse momento, né, de utilização de tecnologias como, inteligência artificial com agentes autônomos que podem tomar decisões, que podem colocar um código em produção, que podem lançar uma feature em produção, que podem aprovar um processo. E a discussão é justamente essa: como e quem dentro da sua empresa tem essa autoridade de aceitar, de assumir, né, que a partir de agora aquela parte do processo, aquela parte do produto é controlada e gerenciada totalmente por inteligência artificial. Essa é uma discussão muito relevante, porque obviamente quando a gente fala de inteligência artificial sempre vai vir o debate sobre o human in the loop, né, o ser humano que está no loop, o ser humano que faz a verificação final e por consequência é o responsável final. Mas se a empresa está simplesmente correndo contra o tempo para utilizar a inteligência artificial mais, para mostrar para o seu board, né, e para os seus acionistas, os seus investidores, que utilize inteligência artificial de maneira inteligente, como e onde essas decisões estão aparecendo e onde elas podem acarretar problemas lá na frente em cima de responsabilidade pelo que está sendo aprovado e pelo que está sendo produzido. Essa é uma questão muito grande, porque independente se você é gestor, líder, técnico, desenvolvedor, estagiário, se você está naquele processo, se você participou da decisão de colocar a inteligência artificial tomando decisões no lugar de um ser humano, você tem responsabilidade e deveria ter de levantar a sua voz e sugerir que aquele debate possa acontecer, se é que ele já não aconteceu. Se aconteceu, se foi debatido, se existem, né, guardrails, proteções em cima daquelas decisões que a inteligência artificial faz. E a gente pode olhar em cima de uma decisão que é tomada, olhar para quando aconteceu, como aconteceu, olhar para o histórico, né, conseguir ter um mapeamento do que está acontecendo sob o controle ainda de seres humanos, então a gente pelo menos está fazendo decisões com um pouquinho mais de racionalidade, o que é conectado com o que eu citei sobre segurança de dados e segurança de informação. Antes, né, quando a gente tinha menos sistemas, menos tecnologia exposta, menos digitalização, isso era algo que você apenas dava um check, né, ok, verificou pontos de segurança, pronto para ir. Agora isso deve estar inerente no seu processo desde o começo. Você já começa a pensar um novo produto pensando em segurança. E o mesmo agora vale para a inteligência artificial e como a inteligência artificial entra no seu processo decisório.